Pessoal, bom dia. Vamos iniciar? Gostaria de convidar o senhor Marcos Paulo Rezende, agente de relacionamento com o poder público da CEMIG, para fazer parte aqui da mesa, e o senhor Walter Hugo Vieira, coordenador de relacionamento com o poder público da CEMIG. Gabriel também. E os assessores também, representando os vereadores. Isso. Os assessores também, vem para os lugares dos vereadores, fazendo favor. Fica à vontade. Você quer que eu sente? Senta aqui pertinho de mim. Você quer de cá? É, eu sou o tudo. Eu já fiz a gentileza de deixar o microfone ligado. Desliga esse trem. Deixa eu lá. Dá a caneta sua primeiro, então vamos ver rapidinho. Tem. Não cabe a bateria. Pessoal, bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Marcos Paulo e Walter, né? Queria agradecer a presença de vocês aqui. Nos últimos dias a gente recebeu muitas críticas da população referente à CEMIG e a Câmara resolveu convidar vocês para prestar alguns esclarecimentos. Então, de antemão, queria agradecer a vocês por estarem aqui e prestar para a comunidade algumas explicações. Queria passar a palavra primeiro para o vereador Juninho da Padaria. Bom dia, presidente. Bom dia, senhor Marcos Paulo, Vitor Hugo. Bom dia a todos presentes. No decorrer do tempo, aí a gente vem tendo várias cobranças a respeito, né, desse serviço prestado pela CEMIG, essas quedas de energia, né, o fechamento ali da agência que atendia Tupaciguara. Então, assim, por isso, essa casa decidiu em convidar, né, os senhores para estar podendo esclarecer aqui algumas dúvidas aqui para a população. Então, se vocês puderem me dar esse esclarecimento, nos últimos anos a gente vem vendo que a CEMIG está passando aí as responsabilidades aí para os municípios e ficando somente com os créditos, né? E as responsabilidades, a maioria vem para o município. Por exemplo, manutenção da rede e outros aí já é do município. Então, assim, um atendimento precário. Às vezes a gente tenta entrar em contato com a CEMIG, demora muito a entrar em contato. Quando há acidente aí na rede elétrica, é uma demora enorme para resolver, né, resolver o problema. Então, o que é a pergunta? No município de Tupaciguara, vocês sabem me informar qual que é o investimento que tem sido feito nos últimos anos? E qual esse investimento? O valor do investimento e qual investimento?
Fica à vontade. Ah, tem que segurar, né? Tá bom. Bom dia a todos. Apertar? Ah, tá. Bom dia, vereadores. Bom dia, presidente Cupim. Em nome de quem eu cumprimento todos os vereadores. Bom dia, população. Pessoal que está acompanhando. Depois tem uma gravação, né? A CEMIG, ela faz um planejamento dos investimentos com 5 anos de antecedência. Então, é um planejamento estratégico que ela vai observando o crescimento das cargas e programa os investimentos com 5 anos de antecedência. Para Tupaciguara, nós contamos aqui com uma subestação, que ela... e, além disso, nós temos aqui previsto para a região a melhoria da subestação Avatinguara, ampliação da subestação Avatinguara, que traz a rede para a subestação daqui, e nós vamos construir mais uma subestação até 2026. Então, ela vai observando, se Tupaciguara cresce 3% ao ano, em 5 anos ela vai crescer 15%. Como que está a nossa subestação e qual o investimento que precisa ser feito? Então, com base nisso, nós vamos ampliar a subestação Avatinguara e também construir uma nova subestação para Tupaciguara, até 2026. E também, logicamente, que tem todo o planejamento de manutenção. Nós fazemos, primeiramente, as inspeções. De acordo com as inspeções, você faz a manutenção, seja poda de árvore, limpeza de faixa, troca de cruzetas, troca de equipamentos. E de acordo com a... Então, aqui, ó, nós fizemos um levantamento previamente, nós fizemos aqui inspeção de 148 quilômetros, cerca de 160 quilômetros entre rede urbana e rural. Podamos 77 árvores, limpeza de 106 quilômetros de faixa de manutenção, manutenção em 47 estruturas e custo de manutenção estimado em R$500 mil. Isso é só na parte de manutenção, né? Isso de 2023. E 2024, nós já estamos fazendo as inspeções para que no período seco é que seja feita a manutenção. Porque no período chuvoso, nós estamos no período chuvoso, nós já temos as chuvas que causam alguma interrupção de energia. Então, a manutenção preventiva ela é feita prioritariamente no período seco. Então, nós temos as equipes que fazem todos esses tipos de manutenção. Inspeção, poda de árvores, limpeza de faixa, troca de equipamentos. E hoje em dia a CEMIG também utiliza de tecnologias mais modernas. Nós temos os equipamentos que são de termovisão, que é como se fosse uma câmera que ele é direcionado para a rede, ele mostra aquele ponto quente, coisa que você não veria a olho nu. E também nós estamos utilizando drones, né, e usando toda essa tecnologia que, além de ter uma inspeção melhor, ela também é mais precisa. Então, você troca só o que necessita, as manutenções são mais rápidas e assim por diante. Aqui nós tivemos... Você pegou a ocorrência? Deu certo? A ocorrência? Que no dia 21 nós tivemos uma ocorrência grande aqui para a cidade, que deve ter, logicamente... No dia 21 de fevereiro, às 14h07, o desarme da linha Avatinguara-Tupaciguara, 69 kV, que interrompeu toda a cidade, né? Teve um cabo partido. Apesar de toda a manutenção que a CEMIG faz, eventualmente o equipamento elétrico, ele está sujeito a ter um cabo partido como que ocorreu, porque os cabos, eles são expostos ao tempo, né? E mesmo a manutenção preventiva, as inspeções, às vezes não detecta e, por conta de alguma intempérie, acaba tendo o rompimento. Então, foi das 14h07, foi até as 20h54. Então, isso deve ter dado, logicamente, um transtorno muito grande para a cidade, né? Nós ficamos aqui desde as 14 horas até por volta das 21 horas sem energia, por conta dessa manutenção que foi necessário fazer
Então, eu imagino que esse deve ter sido o maior problema, mas como vocês nos estão nos chamando aqui, outras ocorrências devem ter ocorrido, e nós estamos aqui exatamente para isso, para escutá-los. É uma primeira reunião aqui, eu e o Marcos, nós somos o canal de comunicação da Câmara e da Prefeitura. Então, nós vamos acolher as reclamações de vocês, o que vocês estão percebendo, para internalizar, levar para nossos técnicos, para fazer essa avaliação. Além do que já está sendo feito, se precisa ser feito mais alguma coisa. Quer complementar? Isso mesmo. Obrigado, Maria. Você traz uma água para mim? Sobre o atendimento, né, que você estava comentando, a CEMIG, ela tem ela vai fazendo um levantamento, ela contrata, igual aconteceu aqui, aquela loja, como é que é o nome dela? É Max, se eu não me falha a memória. Ela é uma empresa que presta o serviço para a CEMIG. Ou seja, então, ela tem os mesmos procedimentos da CEMIG, né, como se fosse um atendente. Porque quando você pensa na agência, também, nós temos lá uma equipe terceirizada que presta o serviço para a CEMIG. Então, na realidade, a única coisa que mudou foi que agora não é mais num posto da CEMIG, é um estabelecimento que tem uma outra atividade, mas que ali tem uma pessoa treinada com os mesmos procedimentos da CEMIG que podem estar atendendo. Então, qualquer problema que vocês perceberem, nos repasse, principalmente vocês aqui na Câmara, que têm um contato com a gente vai estar trabalhando isso para que a gente consiga ter um atendimento bom do mesmo jeito que a gente tinha na agência. Ela está buscando digitalizar o atendimento. Então, nós temos o WhatsApp, Facebook, não sei se Instagram, mas SMS, tem o CEMIG Atende. E para aquelas pessoas que não têm familiaridade com a tecnologia, nós temos o atendimento presencial. Mas hoje em dia, o melhor de tudo, assim, para quem tem a facilidade, ou para quem não tem, uma pessoa mais idosa pode pedir o apoio de um sobrinho, de um neto, utilizar os digitais, porque você faz a sua casa, pode ser qualquer horário, você tem uma facilidade de não ter que deslocar, enfrentar fila. O próprio 116, às vezes você liga e você tem uma fila, porque quando você está ligando, geralmente tem outras pessoas afetadas que podem concorrer com você. E hoje, por exemplo, o CEMIG Atende é um aplicativo, né, que você, uma vez que você se cadastrou, com 3 toques, você tem uma fonte de energia já cadastrada. E o SMS também funciona muito bem. Então, existem WhatsApps, outros canais que você pode ter acesso a praticamente todos os serviços e com a facilidade dentro da sua residência. Logicamente que aqui o atendimento ele passou para essa parceira e ele precisa funcionar como se fosse CEMIG. Se não funcionar, nós temos a equipe especializada para tratar, para dar treinamento, para fazer que funcione da maneira correta. E lá também é disponível o Totem. O Totem é como se fosse um caixa eletrônico ou próprio um tablet, que você tem acesso lá, com poucos cliques você tira a segunda via, você faz seu pedido. Então, a CEMIG busca diversificar o atendimento, não só presencial, mas também pelo digital. Como que seria a orientação da CEMIG a essas pessoas que estão sendo lesadas com essas faltas de energia, que estão tomando prejuízo? Produtor rural que perde um tanque cheio de leite, comerciante, por exemplo, eu perdi, naquela última falta de energia, eu perdi R$ 2.500 de pão de queijo, perdi. O Cupim, presidente, também, né, presidente, teve uma perca grande também no seu comércio. Como que é a orientação da CEMIG, como que esses comerciantes, produtores rurais, podem proceder aí com essas percas? Qualquer cliente pode solicitar ressarcimento de danos à empresa. Basta com que ele entre em contato com a CEMIG, tanto através qualquer canal, pode ser até através do 116, que é a nossa central, que funciona 24 horas, pessoalmente, pelo site. Basta entrar na opção que chama ressarcimento de danos, onde vai apresentar
toda a documentação que você tiver daquilo que você está alegando. Às vezes é interessante até você registrar um boletim de ocorrência para você ter a veracidade daquilo que você está alegando e apresente junto à CEMIG. A CEMIG vai fazer uma análise, existem critérios técnicos, né, que são definidos pela ANEEL, Agência Nacional de Energia Elétrica, até porque a gente sempre fala, a CEMIG ela não faz do jeito que ela quer, ela é regulada por um órgão federal, que é a Agência Nacional de Energia Elétrica, que determina todos os critérios daquilo que a CEMIG tem que cumprir. Então, quando se pensa no ressarcimento, os nossos técnicos vão analisar o que foi a ocorrência, como que aconteceu, qual que é o critério, e aí dentro daqueles critérios, eles geralmente vão fazer o ressarcimento. Certinho? É burocrático? É, mas infelizmente é como é determinado o procedimento, que a gente precisa cumprir. Mas a gente precisa assim, deixar bem claro, para não criar uma expectativa que não vai se concretizar. Porque o serviço de energia elétrica é a responsabilidade do governo federal, que no caso de 774 dos 800 e tantos de Minas Gerais estão com a CEMIG. Então, aí tem a resolução da ANEEL que fala assim, ó, CEMIG, você tem que, ressarcimento de danos, você vai fazer assim. Então, o ressarcimento é para equipamentos elétricos. Perda de leite, perda do queijo, do pão de queijo, não está previsto esse ressarcimento. Porque quando a CEMIG ela ressarce uma televisão, uma geladeira, a ANEEL fala assim, ó, CEMIG ressarciu tanto, então vai para a tarifa. Então, o que ela considera para ir para a tarifa? É ressarcimento de equipamento elétrico. Ressarcimento de perda de produção, empresa que ficou parada, não produziu, isso não está previsto. No processo administrativo, não há o ressarcimento. Então, a gente tem que falar claro, porque senão o senhor vai cadastrar um pedido que provavelmente não vai receber. Agora, eventuais casos muito específicos, que o cabo caiu, matou a vaca, e foi uma questão assim, né, alguma questão que caiba uma análise, aí é bom cadastrar para ver se a CEMIG paga. Caiu em cima de um carro, alguma coisa assim, ou seja, aí há um caráter de exceção, mas a rigor não se há esse pagamento, tá? De perda de produção. Presidente, eu estou satisfeito. Ô Walter, tem também uma demanda do pessoal da zona rural, igual o Juninho falou, na questão dos ranchos lá, tá frequente a queda de energia lá no pessoal, e são muitos rancheiros que tem pousada, e o pessoal também está sendo bem prejudicado nessa questão dos ranchos lá. E semana passada eu estava lá e pude ver pessoalmente, caiu a energia e não voltou mais, demorou muito para voltar. Você tem alguma coisa para falar nesse sentido também do pessoal da zona rural, dos rancheiros? O que acontece é que geralmente assim, nas primeiras chuvas causa um transtorno maior, por conta de que nós estamos no período seco, aí quando vem a chuva, aquele defeito que ele está teoricamente lá sem se apresentar, ele acaba aparecendo e depois, à medida que vai sendo feita a manutenção, vai diminuindo. Mas a CEMIG tem uma preocupação com a zona rural, sim. Inclusive, nós vamos implantar um 0800 específico para o produtor rural poder ligar e não competir com as outras ligações da zona urbana, por exemplo, os outros clientes. Nós também vamos fazer o Minas Trifásico, porque, a princípio, a CEMIG levou energia, levou luz. Há muito tempo atrás, então os ramais são todos monofásicos, porque não tinha energia, e aí as fazendas elas tinham o que? Era uma geladeira, televisão, uma carpideira lá, não tinha leite era na mão, então os equipamentos elétricos eram poucos. Então a rede monofásica atendia, até porque a rede da CEMIG é muito grande. Então, para chegar a energia, para aquele momento foi uma vantagem, foi bom para a CEMIG quanto para o cliente. Mas hoje em dia, a zona rural ela tem muitos equipamentos e são até processos até industriais, dependendo, né? E mesmo na zona, como o senhor disse, no rancho, ali às vezes tem ar-condicionado, tem uma série de outros equipamentos que precisam de energia muito mais do que antes. Então, a CEMIG vai ter um Minas Trifásico, que é converter redes monofásicas, que só vai aquele fio em cima e um embaixo, vai colocar 3 em cima, a rede trifásica, né, falando assim grosseiramente, e o neutro embaixo. Então, essa rede trifásica ela leva muito mais energia, as interrupções são menos frequentes, então vai ser uma rede nova e tudo. Só que é uma coisa gradual.
que leva tempo. Hoje nós vamos colocar cerca de 30 mil quilômetros de rede, sendo que o total da rede da CEMIG é coisa de 400 mil. Então, nós vamos começar com circuitos que estão precisando mais, também com os troncos, né, aquela rede que leva a energia central e que, a partir dali, saem as derivações. Então, é uma coisa gradual, todos os municípios serão beneficiados, inclusive Tupaciguara. Aí, com relação especificamente, é importante que os clientes façam a reclamação em qualquer um dos canais, porque à medida que ele vai reclamando, eu reclamei, o Marcos reclamou, que é meu vizinho, a região reclamou, a CEMIG vai identificando que ali precisa ali tem uma anomalia, precisa de uma manutenção, precisa de uma atenção. Então é importante sempre reclamar, fazer o registro, para que a CEMIG possa ter dados para poder até direcionar a sua própria manutenção. Mas, assim, de caso, especificamente, talvez a gente teria que pegar o ponto de instalação para ver o que aconteceu lá, como é que foi, né, para dar uma resposta mais específica. Existe um serviço que chama reclamação de constantes interrupções. Porque uma coisa é você reclamar, acabou a energia. Outra coisa é, depois que está tendo muita queda, você fazer uma reclamação de que está caindo muito, para que os nossos técnicos avaliem o sistema para saber se não está tendo algum problema, alguma reminiscência. Então, assim, é interessante que as pessoas reclamem também sobre isso também. Então, outra coisa, você citou aí também a questão de podas de árvores. Na zona urbana, de quem que é a responsabilidade? Está interrompendo a rede, é da prefeitura ou da CEMIG? Funciona assim, a arborização urbana é responsabilidade da prefeitura. Então, qual árvore que vai plantar, qual que vai plantar, quando, se vai plantar no período chuvoso, qual a espécie. Então, há muito tempo, o que é o ideal? É plantar árvores de pequeno porte debaixo da rede. Você plantar sibipiruna, ipê, ficus, oiti, ele vai chegar na rede, aí vai precisar de poda. Então, o ideal é que não se plante. Mas, como a gente sabe, não tem cidade nenhuma que não tem árvore inadequada debaixo da rede. Então, o que era o ideal? A prefeitura vinha, podava antes de chegar na rede. Mas também isso é uma coisa assim que não acontece. Aí, quando chegou na rede, aí a CEMIG é que tem que podar, porque a prefeitura não pode podar, porque senão vai ter um risco de choque elétrico. Então, aí a CEMIG faz só a poda livrando a rede. Aí aquela poda para a árvore ficar bonita, para ficar adequada do ponto de vista estético, aí é da prefeitura. Então, a rigor é o seguinte, a prefeitura teria que podar ou substituir as árvores podadas inadequadamente debaixo da rede por árvores de pequeno porte, para que haja uma convivência entre a arborização e a rede, e mantendo a árvore inadequada, ela teria que podar antes de chegar na rede. Chegando na rede, aí é a CEMIG que tem que podar. Certo? Vereador Sorriso. Bom dia, presidente. Bom dia a todos os colegas, vereadores, todos os representantes dos vereadores, o público presente. E bom dia, Marcos Paulo. Vitor Hugo, né? Walter Hugo. Primeiramente, é um prazer receber vocês aqui na nossa casa. E eu queria fazer uma pergunta aqui sobre que vocês me falaram sobre aqui, que para mim é uma novidade, que na zona rural tem um canal diferenciado para fazer um pedido da falta de energia. Vai ser criado ainda, não tem. Vai ser lançado. Vai ser lançado. Vai ser lançado. E já tem uma previsão mais ou menos para... É coisa de 2 meses, porque a CEMIG ela vai fazer esse anúncio para os sindicatos rurais, ela vai fazer uma divulgação para o setor rural, para depois, quando estiver funcionando bem, para poder utilizar. Né? Não vai divulgar antes de estar em condições. Entendi. Isso é a intenção, então, é para que as demandas da zona rural vai ser separada do município para ser agilizado o mais rápido possível. Isso mesmo. Beleza. E eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para vocês, até para um esclarecimento, porque a gente, principalmente a gente como vereador, é muito cobrado, até a gente tinha até mais casos aqui em Tupaciguara, muitos casos
A gente talvez tenha um poste de energia na porta da casa do cidadão e falta até o braço e não tem a lâmpada. Aí a gente é cobrado. Ah, vereador, lá tem o poste, não tem a lâmpada na porta da minha casa, mas vocês não esquecem de mandar a cobrança da taxa de iluminação. Aí eu queria para vocês explicar para mim, para a gente estar passando para a população como que é feita essa cobrança e por que está sendo cobrado. Perfeito. Na realidade, pessoal, então vamos lá, são vários assuntos, ó, vamos pensar, ó, iluminação pública, primeira coisa, é prefeitura. A iluminação pública, CEMIG, até 2015, ela que fazia manutenção. A partir de 2015, ela foi transferida para o município. Então, quando se relaciona com iluminação pública, não é CEMIG, em qualquer critério. Quando você pensa, você fez o questionamento, o cliente tem lá o braço sem a iluminação pública, prefeitura. Então, qualquer reclamação sobre iluminação pública, prefeitura. A árvore está tampando a iluminação, prefeitura. Então, tudo que se relaciona à iluminação pública, prefeitura. Então, tem um poste, a CEMIG vai fazer, ela constrói rede. Então, está construindo a rede, dentro da normalidade, não vai ser instalado o braço de iluminação pública. Para ser instalado, então, na maioria das vezes, o critério é prefeitura. A prefeitura que tem que instalar a iluminação pública, certo? Você questionou sobre a instalação de... Agora eu perdi. A cobrança, isso que eu queria lembrar, sobre a cobrança. A cobrança, ela é realizada pela CEMIG, só que nós temos que lembrar que o próprio nome da cobrança chama CIP, Cobrança de Iluminação Pública. Cobrança não, contribuição. O que significa isso? Que todos nós, enquanto usuários, contribuímos com a iluminação pública. Então, não é porque você tem um ponto na frente da sua casa que você paga aquele valor. Não é por isso. Porque senão, aí até brincando, quem mora aqui na frente da praça vai pagar mais caro? Porque são vários pontos. Então, é uma contribuição, todo mundo contribui. É claro que se você tiver o serviço na porta da sua casa, muito melhor, claro. Então, quer dizer, é assim que deveria ser. Porém, esse valor que é cobrado, ele é calculado em cima do seu consumo da sua residência, conforme, de acordo com uma lei que foi estabelecida aqui pela Câmara, onde tem os critérios conforme o consumo. Se eu não me falha a memória, até, eu não vou lembrar agora de cabeça, não sei se é até 30, até 50, é isento. Então, aquela pessoa que gasta até esse valor não paga. De 50 a 100 é outro valor, não lembro certinho, tem a tabela aqui, eu consigo até buscar se for necessário. E assim, então, isso foi criado através de uma lei estabelecida, Prefeitura e Câmara. Ok? Complementando, é de acordo com a lei. Se a lei falasse assim, quem não tem uma lâmpada, um LED na porta da casa, não cobre. Mas ela fala assim, sujeito passivo, todos os contribuintes que têm residência ou com cadastro na CEMIG. Então, todo mundo que tem conta, paga. Independente disso. É porque está na lei. É como está na lei. Se estiver na lei que é não para cobrar da zona rural, não cobra. Agora, se tivesse todos os contribuintes que tiver cadastro na empresa distribuidora da cidade, cobra até da zona rural, dependendo. Tem município que cobra da zona rural. Então, o que tiver na lei, cobra. A lei é lei. Sim, só lembrando que aqui em Itapeciguara estava sendo cobrado na zona rural por causa da lei. Foi até eu que entrei para pedir para estar fazendo a alteração na lei para não estar cobrando na zona rural. Estava iniciando uma cobrança na época para estar cobrando na zona rural por forma que tinha sido feita a lei. E a gente fez uma alteração na lei para não ser cobrada. E assim, o Marcos Paulo, sei que muita gente quer fazer pergunta, mas eu quero fazer até mais um feedback, que é um caso que aconteceu comigo que eu te passei. Que eu acho que assim, a CEMIG tinha que olhar isso com mais carinho. Sim, você breve aqui para estar passando o caso para o pessoal, que eu acho que a forma que foi feita foi errada. Não é porque é comigo, mas eu acho que, sim, explicando que um dia a rede de uma energia na porta da minha casa começou a sair a faísca. Eles falam que lá é a contra-rede, a parte da minha casa. E começou a sair faísca, eu questionei o pessoal da CEMIG, chegou lá, isso era na sexta-feira à tarde, o pessoal chegou às 7 horas da noite
e chegou e olhou. Ó, a sua parte aqui já é a parte interna e tal, mas aí ele falou, não, vou dar um jeitinho aqui para você. E por consequência da situação lá, eu acho que tinha uma pessoa próxima, o pessoal não agradou. E o cara, onde que eu falo que tem que ser alterado, uma coisa que eu acho que um feedback para passar para a CEMIG, aí o cara da CEMIG, do prestador da firma terceirizada, olhou o meu padrão e falou, ó, esse padrão seu está condenado. Esse padrão seu é dos antigos e tal, está condenado, você tem que trocar ele. Falei, tudo bem. Mas numa sexta-feira, 7 horas da noite, eu achei, isso vai me dar um prazo para trocar. O cara já foi tirando os fios e tal. Na época, minha mãe era viva, estava doente ainda, foi tirando os fios e deixou eu sem energia. E é uma coisa que eu acho que a CEMIG tinha que olhar mais com carinho, o seguinte, porque o padrão é uma coisa que vai um funcionário terceirizado como o outro, todo mês, lá olhar ele. Eu acho que eles podiam ter olhado ele antes e falar, ó, você tem que dar o prazo para trocar esse padrão. Eles me deixaram numa sexta-feira à noite sem energia, e assim, aí dificuldade, era depois no sábado para estar montando esse padrão. Eu acho que assim, eu acho que a CEMIG tinha que eu volto a falar, o funcionário está fazendo a medição todo mês. Lá, e eu acho que esse aí tinha que avaliar, o seu padrão tem que estar fazendo a troca dele, eu vou te dar um mês para você fazer a troca dele, então corta energia, que eu acho justo. Agora, chegar igual eu numa sexta-feira, 7 horas da noite, e deixar sem energia por causa de um padrão, e a gente sabe que se tivesse ligado, dava para dar continuidade, vamos pôr até outra semana, um mês, eu tenho certeza que dava. Mas isso é um feedback meu, acho que é uma coisa que vocês podem estar estudando nessa situação, dando um prazo para a população, quando vê a necessidade da troca do padrão. O procedimento é dar esse prazo. Aí a gente teria que ver o porquê que ele decidiu que não dava, se tinha assim, uma urgência, se não dava, se estava caindo. Não estou dizendo que estava caindo, mas assim, uma condição de risco, alguma coisa lá ele viu que não dava para esperar. Porque o correto é notificar, por exemplo, se o padrão não tem acesso. Então, o leiturista tem que bater lá, aí vai fazendo aquela leitura por média, o dia que precisa fazer uma suspensão. Aí, nesses casos, a gente manda uma carta, manda uma segunda, para depois fazer a suspensão. Esse é o padrão. Então, assim, a rigor, ou foi uma coisa errada que pessoas, às vezes, tomam a decisão errada, ou então ele teve um motivo lá para que a gente não tenha acesso nesse momento. Sim. Bom dia. Marcos, nós nos conhecemos há muito tempo, de você, sempre que eu preciso, você tem atendido, mas eu queria questionar com você alguns assuntos. Até você foi testemunha, né? Você foi muito gentil, atendeu aqueles pedidos. A minha preocupação é o seguinte, eu sei que a CEMIG hoje terceiriza os serviços, principalmente correlacionados com a poda de árvores aqui em Tupaciguara, ou deve ser toda a região, como se diz. A equipe terceirizada, ela passa para um treinamento e ela é apta a dar todos os pareceres. Eu vou te explicar por que eu estou te perguntando isso. É porque, assim, aquela vez, eu não gosto de ficar incomodando, principalmente o chefe, porque se é terceirizado, eu acredito que, pensa bem, que tudo que eu precisar da equipe terceirizada, eu te conheço de muitos anos, eu fico incomodado de ter que te ligar. Eu sei dos seus afazeres, que não é só do Tupaciguara, tantos outros. Mas então o que aconteceu comigo? Eu nunca, pode ter certeza, eu não ligo para a pessoa, aqui é o vereador da algo. Eu sou um cidadão comum. Eu ligo como em todo lugar. Esses dias eu passei mal, fui no hospital, esperei lá 10, 20, eu não sou vereador, não. Eu sou um ser humano normal. Então, o que acontece? Eu consegui ter um telefone e tal. Existe um número da terceirizada que a gente tem acesso, que quando eu precisar, o Juninho, o Cupim, demais vereadores, as assessoras que também fazem um bom trabalho, que a gente possa ligar para que a gente não tenha que incomodar a chefia, porque isso me incomoda, sabe por quê? Você veio e resolveu o problema. A senhora aqui, muita gente viu aqui, estava aqui o ano passado, ela veio aqui umas 10 vezes, então não é o vereador Dalmo que é o chato, e nem estou falando que ela é chata, ela veio porque você foi, eu tive o prazer, você me atendeu, tiramos até uma foto com ela, porque quando ventava,
os galhos estavam nos fios, saía até faísca. E ela morrendo de medo, com toda razão, a mulher que tem mais de 80 anos, né? Só que assim, antes de ligar para você novamente, você tinha passado para a terceirizada. E a terceirizada nunca chega. Aí eu consegui o telefone de olha, eu estou suspenso. 3 meses, 2 meses, não sei. Não vou entrar em detalhes, nem estou criticando ninguém. Nem sei o motivo, nem quero saber. Aí o outro não me atendeu, nem cavaca-tussa. Você liga para o fulano. Ou seja, existe alguém, o chefe, o subchefe, você é o chefe lá, você deve ter seu chefe, dessa turma aqui, tem alguém que coordena essa turma aqui, ou é só pelas redes sociais, tipo assim, pelo WhatsApp, pelo coisa? Então, o que eu quero te falar? Eu vou só terminar tudo. Eu não estou fazendo crítica a ninguém, já que tem que falar, né? Então, nós estamos aqui, não adianta a gente fazer uma reunião, falar, na reunião com a CEMIG e nada aconteceu. Então, é sobre isso. Você, né, eu sei que você é uma pessoa, um profissional, tanto é, quantos anos você está? Você é um cara formidável, inteligente, trabalhador, competente. E outra coisa, você me ensinou várias coisas, igual o Juninho também questionando tudo. Poxa, a gente sabe, questão de galhos. Se o galho estiver no fio, CEMIG. Se não tiver, é prefeitura. Concorda comigo? Parte do meio ambiente. Item número 2, nós vamos discutir a questão de postes. Por exemplo, para que a gente não saia aqui, para que não se torne uma reunião supérflua, tipo assim, o que a CEMIG hoje fala que é poste? Onde que a CEMIG tem que colocar o poste? Eu sei que a iluminação pública realmente está lá, está faltando braço e lâmpada, não adianta ligar para a CEMIG. Eu já falei para 1000 pessoas, eu liguei para a CEMIG, mas não adianta. Isso hoje, que a gente concorde ou não, passou a ser da responsabilidade do Poder Executivo, civil, né? Não vamos discutir isso aí, não. Mas eu quero saber o seguinte, aí o Juninho está fazendo uma casa ali no bairro Nova Esperança, lá não tem poste. Esse poste também, aí já é da CEMIG, não é isso que nós conversamos? Então, esse poste é da CEMIG. Então, a gente tem que, para as assessoras que estão aqui e tal, todo mundo, os vereadores, então, o poste, quando vão tendo as residências, aí se você puder me falar, tipo, a metragem, tipo de coisa assim, né, o espaçamento, é da CEMIG. Agora, a manutenção, que vai ter lá qualquer coisa, queimou lâmpada, não adianta ligar para a CEMIG. Não adianta a gente ficar falando isso é bobagem já. Então, isso aí é a responsabilidade do Executivo, e ele tem que ir lá e ter a pessoa. Graças a Deus, nós estamos com a empresa e parece que agora vai acabar com esse problema. Está vindo um recurso aí de 1 milhão, parece que tem mais 900 mil para colocar lâmpada de LED. E a lâmpada de LED, por ela ter uma qualidade melhor, acredito que a durabilidade vai ser muito baixa, né? Então, é sobre isso que eu queria te falar, é sobre os postos, nós já falamos, e dizer que, inclusive, aquele outro caso que o meu assessor te repassou, foi atendido, quero te agradecer aqui de público, sabe? Mas, assim, ver se está faltando alguma coisa, uma comunicabilidade, e se a gente pode ter acesso a essas pessoas, ou é necessário que a gente encaminhe para a coordenadoria, ou para o Marcos Paulo, mas se a gente puder, que nós vereadores, sabedouros que tem aqui uma equipe terceirizada, por que eu vou ficar incomodando vocês dois ou outras pessoas? Eles têm que resolver o problema. Agora, se for uma coisa grave, entra em contato contigo, aí resolve. Então é isso, porque assim, eu, como vereador, estou tendo dificuldade em ter contato com pessoas, algumas são até da minha cidade. Eu fico um pouco constrangido, sou um cara meio calado, mas na hora de falar eu tenho que falar, porque eu acho que não é porque é a mim, mas se tem equipe, poxa, ali, ó, está acontecendo isso, de repente dá aquele curto-circuito lá, arrebenta tudo, fica muito mais caro, né? Aí, só uma pergunta, vamos supor que a gente encaminhou, está lá os galhos batendo nos fios, e de repente dá aquelas raios, bagunça tudo lá, e queima toda a rede. Quem é responsável? É a CEMIG ou é o Poder Executivo? É isso, mais ou menos. Tem mais uma coisinha, mas eu quero ouvir essa palavra.
Então, vamos lá. Sobre a primeira pergunta que você fez, sobre esse caso, esse episódio, e ter um acesso a telefone da nossa empreiteira. Isso. A orientação que nós temos é que as nossas empreiteiras do serviço de campo, eles não trabalham no atendimento ao público. Então, a orientação é para que eles não tenham mesmo, ninguém tem acesso ao telefone deles, essa é a orientação. Então, toda vez que vocês tiverem qualquer reclamação, não precisam se preocupar, pode me acionar. A minha função é justamente essa, é ajudar vocês naquilo que vocês precisarem. Então, não precisa se sentir constrangido, pode me acionar. Ah, então tá bom. E isso, eu ia falar agora, outro caso que vocês podem fazer, justamente é cadastrar através dos nossos canais. Ligando na Central 116, todo o serviço cadastrado tem um prazo, a CEMIG é obrigada a atender dentro de um prazo regulamentar. Então, também ajuda, então pode entrar em contato com o 116. O 116, pode entrar. Hoje tem o atendimento WhatsApp, quiser anotar o número, é 31 3506 1160. Então, 3506 1160 031. 31, né? Esse número, basta você cadastrar no seu celular e você tem atendimento através do WhatsApp, que todo mundo tem acesso, então é prático. São detalhes importantes. Justamente, e assim, é prático para todo mundo. Então, cadastrando o serviço, aquilo tem um prazo regulamentar. Então, infelizmente, o número da empreiteira não é possível, ok? Não, deixa eu notar, tem outras coisas. Quanto à outra informação que você pediu, sobre os postes, né, que você comentou, quando a gente pensa em poste, como eu comentei, quando a gente pensa em poste, é CEMIG. O que acontecer com o poste é CEMIG. Mesmo porque o poste, como é que é chamada? Quem tem a responsabilidade pelo poste é a CEMIG, mesmo que outras empresas utilizem. A prefeitura utiliza com poste, a telefonia utiliza com a fiação, as empresas de outras coisas, de televisão também utiliza, é compartilhado. Porém, a responsabilidade pelo poste é da CEMIG, a não ser que seja um poste exclusivo daquela finalidade. Exemplo, existem postes aqui na cidade que são exclusivos de iluminação pública. Um exemplo muito claro, praça. Lá só tem postes de iluminação. Então, qualquer problema com aquele poste, prefeitura. Existem alguns pontos raros, mas pode existir, onde tem um poste que tem apenas rede de telefonia, rede de televisão. Também, se quebrar aquele poste, não é CEMIG. Então, depende, se tiver rede CEMIG, a responsabilidade é CEMIG. O que acontecer naquele poste, a CEMIG é responsável. Certo. Só mais um questionamento, então. Eu não concordei com o parecer que a terceirizada deu, até recebi, fiquei até grato. Tipo assim, por isso que eu te perguntei se todos estão aptos em todos os assuntos. Porque um cidadão me chamou, veio aqui, que eu trabalhei com ele mais de 30 anos numa escola pública, ele mora no bairro Paineiras, e na esquina da casa dele, do lado de cá, tem um poste que está inclinado, uma inclinação, não vou te falar o ângulo não, que eu não estou lembrando exatamente, só que ele está bem inclinado, certo? Então eu acho que é assim, aí o pessoal, eu acionei, mas foram lá, e falou que estava normal. Eu não acho que está normal, assim, pode não cair, mas aquilo dá uma instabilidade para os moradores, que eu me fiquei assim, eu cheguei e fui explicar para eles que o cara deu parecer, que não tem perigo, que não vai acontecer. Agora, se acontecer, o poste, desde que eu entendo por gente, o poste é em pé, vertical. E ele está bem inclinado. Eu gostaria de te pedir para que se fizesse uma nova análise, porque até o lado emocional dos moradores, e aí um empresário da nossa cidade, nem foi ele que me pediu, foi o Zezinho, até vou falar aqui, que trabalha na Escola Estadual Sebastião Dias Ferraz, que todo mundo conhece bem, um cara simples, humilde, né? Aí ele falou, não, mas não é possível, o poste está inclinado, todo mundo aqui, assim, tem os parentes, tem medo, vai cair em cima, vai isso, então está ali a redondeza, tudo preocupado. Aí eu falei assim, na hora que tiver Deus deu a oportunidade, que você está aqui hoje,
Aí eu queria pedir, vou te passar o endereço para novamente dar uma analisada, porque se não for algo tão impossível, colocar o poste pé. Sim, sim. É Eu um acho que pedido assim, que humildemente eu te faço em nome de uma pessoa bem humilde, que mesmo assim ela está preocupada com a Sim. vida da mãe, que é da pessoa, de uma tia que mora, eu não lembro quem que é mais de idade, esse tipo de coisa assim. Tá? E só para terminar, a outra coisa que eu quero falar, tá, acho que não estou lembrando se foi cogitado, é que o pessoal, eu sei que talvez não adianta nem falar, né? Mas é a respeito que o pessoal se sente desvalorizado com a CEMIG, no sentido de nós não termos mais um escritório da CEMIG para onde a gente possa repassar as reclamações da população para evitar, tipo assim, né? Porque eu imagino, pô, tanto que você trabalha, eu estou falando isso aqui, gente, não é para fazer médico, não, porque esse rapaz é a vida inteira, e é... Agora, pensa bem, aqui nós temos 50 pessoas, 200, manda para você, manda para ele, né? Eu acho uma loucura. Então, se é alguma decisão da diretoria geral da CEMIG, e por que não termos pelo menos um escritório também terceirizado, que possa, ao invés da gente direcionar para vocês, o escritório atender os nossos munícipes, que ficariam muito mais fãs da CEMIG, como sempre foram, do que está acontecendo no momento. Então, eu acredito que todos vocês aí, ó, assessores, vereadores, a reclamação é isso. Onde nós vamos reclamar? Não existe um escritório, né? Aqui começou, parece que já tiraram. E parece que tem um escritorinho lá, mas só uma menina, eu não sei muito bem, e está faltando alguma coisa. Então, essas duas coisinhas aí, Certo. só para a gente deixar tudo claro mesmo. Na realidade, quanto à situação do poste, é uma situação mesmo que às vezes incomoda mesmo, como você comentou, mas existe o critério técnico, né, da nossa equipe que esteve no local. Então, eles chegam no local, façam uma análise, mas nada impede que a gente questione novamente, que a gente reencaminhe essa solicitação, peça uma análise melhor e, como você mesmo disse, né, querendo ou não, traz um incômodo para a população. Psicológico também, né? E não custa nada que a nossa equipe vá lá e realinhe esse poste, coloque ele da maneira correta. Isso. Então, basta me relatar isso. Eu vou te mandar o pedido, o endereço, a foto, tudo direitinho. Sim, manda com o endereço bonitinho, que a gente pede novamente e pede o pessoal lá uma prioridade para poder tentar resolver. Ok, É claro que, muitas das vezes, esses pedidos, eles vão entrar numa fila de espera, porque como ele não tem um risco iminente, assim, que possa acontecer alguma coisa, ele vai entrar numa fila para que, numa oportunidade, a equipe vá lá. Tá. Eu estou até com outro caso muito parecido com esse, onde, como diz, a população tem insistido, a CEMIG vai fazer, porém está numa fila, Tá. e como não tem um critério, um risco muito alto, mas a CEMIG vai fazer. Tá. Então, mas a gente consegue trabalhar isso lá Eu internamente. te agradeço ok? imensamente. Escritório. Se você quiser responder também. A agência, então, assim, a CEMIG, na verdade, ela está buscando é que o cliente ele possa ser atendido digitalmente no conforto e tal, e tem esse tipo de atendimento igual que está aqui em Tupaciguara, para mais aquela pessoa que deseja um contato mesmo. Mas o ideal é que os outros canais também funcionem bem e funcionem até melhor do que o atendimento presencial, que você tem que ir lá, enfrentar a fila e aguardar. Então, esse aqui a CEMIG está tentando se modernizar, digitalizar, né, para que... Exemplo do banco. O banco é um bom exemplo. Você nem tem mais gerente de banco, não sei mais o nome da minha gerente, não vou lá, tudo pelo aplicativo. Esse aqui a CEMIG deseja num futuro próximo, que funcione bem os outros canais, que o senhor possa fazer do próprio celular e tenha a resposta, saiba, igual quando você faz um pedido, saiu, foi no correio, saiu de São Paulo, foi para Belo Horizonte foi para Uberlândia, e de Uberlândia está chegando aqui. Para você saber todo esse trâmite, que funcione bem digitalmente, no conforto. Essa aqui é a ideia da CEMIG. Ok, então, para terminar, então, tudo bem. A possibilidade de ter um escritório da CEMIG é quase zero. Esse pequeno escritório que tem hoje, ele tem uma coligação realmente com a CEMIG?
treinamento, tudo certinho. Então, quer dizer que esse pequeno escritório, ele, então, em Juninho, então, o escritório que tem, ele é relacionado com a CEMIG. Então, falta, assim, eles poderem dar uma ampliadinha, né? Tipo, ao invés de uma pessoa, duas, para poder atender, né? Tipo assim, né? Então, quer dizer que esse escritório seria tipo uma terceirização também da CEMIG? Um prestador de serviço, seria a palavra certa, um prestador de serviço. Tudo bem, então, só para resumir, está gravando aí ou não? Está gravando? Então, é só uma coisa, para falar com a CEMIG, 116. Se quiser fazer uma reclamação, alguma coisa inerente a qualquer serviço, o WhatsApp 31 35 06 061 160. É isso? Hã? 31 35 06 1160. É isso mesmo. É só que eu emendei os outros números. É 1160. E aí ele falou que pela modernização, né, atendimento digital, qual outro que eu poderia fazer, tipo e-mail ou alguma coisa assim diferente? Pelo site. Espere só um pouquinho. www.cemig.com.br. Então, vou pedir o presidente, então, presidente, Cupim, então repassa para todas as pessoas aqui, para que quando nos procurarem, nós tenhamos as opções de fazer as reclamações. Nós mesmos, qualquer assessor, qualquer, né, vereador, esses 3 canais da reclamação. E o pedido que a gente deixa é apenas assim, que talvez, eu acho que aqui a gente vai sair pelo menos com a resposta para a população, se o escritório puder ter no mínimo 2 pessoas, porque uma só fica difícil, né? Chega lá às vezes tem 10 reclamações, e 2, né, que hoje nós já estamos no mundo digital, facilitaria bastante. Então é só esse pedido, estou satisfeito de você, eu não tenho nada a reclamar, só agradecer, e a gente também não sabia que não era viável entrar em contato com as pessoas daqui. Então, a gente, sabedor disso aqui, nós vamos usar esses dados aí, e eu te repasso do poste inclinado para você fazer uma análise, ok? Obrigado. Aproveitar aqui, ó. Aqui eu estou com um tablet, mas é a mesma coisa do celular. Então, uma vez que eu entrei aqui, me cadastrei, meu CPF, mais uma senha. Então, aqui na hora que eu entrei, já apareceu aqui os meus débitos, ó. Tem que pagar a conta, eu posso pagar a conta, estou sem luz, se eu clicar aqui, ó, qual que é a 2, 3, se eu der o 4º clique aqui, já cadastrou, já tem um protocolo, já está cadastrado lá, já está na fila lá em Belo Horizonte para mandar para o carro aqui. Se eu quiser pegar uma segunda via, então é coisa fácil, igual o aplicativo que vocês têm aí do banco, e funciona muito bem. Então, baixou lá, tem para Android, tem para iOS, iPhone, funciona muito bem. Aí tem quase todos os serviços aqui, poucos serviços que precisaria ir na agência. Ok. Então, a conclusão é que nós temos que nos modernizar mesmo, adaptando. Eu acho que todos os serviços, a tendência vai ser isso, banco, tudo. Só que, como nós estamos representando o povo, a gente tem que arrumar uma maneira também, né? Se a CEMIG puder, vocês têm algum panfletinho, alguma coisa que possa mandar para a gente, pelo menos assim explicando esses detalhes, porque a gente faz questão de tentar passar para toda a população, porque nós aqui, as nossas reuniões são bem abertas, tem rede social, o pessoal, né, nos acompanha, Facebook, né, YouTube também, como é que é? No Facebook, no YouTube, tudo, Instagram e nos 3. Então, quer dizer que a gente ajudaria a fazer um marketing para a própria CEMIG, mas nós somos muito questionados e muitas vezes nós também não sabemos de tudo. Então, para mim, pelo menos, foi gratificante a reunião, foi muito importante. Pequenos detalhes, a maioria você já tinha me repassado, mas eu não tinha esses outros detalhes aqui. Com certeza o nosso presidente nós vamos juntos aí repassar para toda a população e para acalmar um pouco, né, para não parecer que é só
o lado negro da história. Tem coisas interessantes também, ok? Obrigado. Ô Marcos, como o Dalmo falou, o que a gente pede, a gente vai divulgar nas redes sociais da Câmara, esses canais de comunicação da CEMIG, mas o que a gente pede, por enquanto, é que vocês mantenham esse escritório, porque tem muita gente que não consegue ter acesso às redes sociais ainda. Tem muita gente que não sabe acessar nem nada de um aplicativo. Então, seria importante manter esse serviço, por enquanto, até o pessoal ir pegando o jeito e se adaptando. Eurico. Bom dia. Vitor Hugo e Marcos Paulo. Eu represento o vereador Jerônimo Romualdo Batista Filho, que foi o que iniciou o questionamento do escritório, né, de autoatendimento aqui. Eu tenho aqui 5 perguntas aqui que eu vou resumir todas, porque os vereadores que antecederam a fala já utilizaram das mesmas também, que são as dúvidas pertinentes aqui. O primeiro aqui é o seguinte: aquela estação de energia que está lá no Jardim do Lago, ela, hoje, na atualidade que ela se encontra, ela comporta a energia geral do município? Ela tem alguma ligação com os picos de energia que caem, a demora para essa energia retornar na manutenção da mesma? Porque, até então, em 10 anos aqui, salvo engano, foram 7 bairros novos. E a gente, por ser leigo nessa área, a gente não sabe se teve o investimento correto para a alimentação desses bairros aqui, porque, geralmente, se tem casa, consome energia, né? E também outra pergunta também é o seguinte: quais são os planos da CEMIG dentro do nosso município e Triângulo Mineiro também? Porque o que acontece? Palavras não minhas, mas do próprio governador Romeu Zema, que realmente hoje a CEMIG tem que passar por um processo de transformação de forma geral, né? E outra também, para não ficar confuso aqui a pergunta, é a seguinte: o escritório de pronto atendimento, que antes ele era muito bem localizado ali na Rodrigo do Vale, ao lado da igreja, que foi assim um ótimo lugar para todos, ficou bem centralizado, foi fechado. Então, subsequentemente, ele subiu para o bairro Tiradentes, na Bueno Brandão. Ficou determinado tempo e, não sei por qual motivo, a CEMIG resolveu repassar ele lá para aquela lan house. O que tem a reclamação principal lá não é a qualidade de atendimento das meninas, é porque o que foi muito bem citado aqui é o seguinte: nem todas as pessoas têm a praticidade ou a capacidade intuitiva de mexer num telefone para fazer o tipo de serviço que a CEMIG faz, que é o atendimento digital. Então, o que acontece? No meio desse caminho, são pessoas idosas, às vezes até com um pouco de dificuldade intelectual também, né? Porque, geralmente, vamos pedir para o neto fazer, mas se o neto não estiver presente, precisa declarar agora. Então, qualquer único lugar que recorrer ao escritório, mas, igual muito bem citado que você falou, tem a lan house. Eu não sei se essa notícia procede, que é o seguinte: alguns municípios, para não ficar sem um pronto atendimento, disponibilizou funcionário público. Isso procede, isso? Não. No passado teve. E já que, assim, só uma... Isso não é nenhum questionamento, tem a possibilidade, já que a CEMIG terceirizou o trabalho de troca de lâmpada, de iluminação para a prefeitura, fazer esse escritório nesse local e a própria prefeitura ceder um funcionário para treinamento para o autoatendimento? Porque o que acontece? Geralmente, o que o pessoal tem reclamado do atendimento é que misturou as coisas. Porque vai na lan house, tem fila para pagamento de energia, tem fila para outra coisa, tem fila para isso e aquilo. Então, ela deixou de ter aquele atendimento otimizado que a CEMIG prestava. Que esse é o ponto pertinente da reclamação dos moradores, porque os ouvintes que não têm a capacidade de fazer o uso intuitivo do celular para fazer essa parte da CEMIG somos nós representamos eles nesse momento. Então, a pergunta pertinente que eu estou te fazendo é a seguinte: a primeira, só para não ficar confuso, né? Qual que é hoje a capacidade, se a central energética de lá do Jardim do Lago hoje tem capacidade de alimentação, se ela também não está ligada às falhas e picos de energia? E também sobre solucionar essa questão do pronto atendimento da CEMIG, né? Presencial, no caso. Qualquer ligação de energia, a CEMIG não libera se não tiver capacidade. Se você for ligar a sua residência lá na rua, ela vai ver qual que é o cabo que sai
do ramal vai chegar no transformador, o transformador tem capacidade e assim por diante. E ela vai fazendo assim a análise, quanto que a cidade está crescendo por ano, para poder ver os investimentos que ela precisa fazer. Por isso que ela, já até 2026, vai colocar uma nova subestação aqui. Então, a subestação lá, ela tem capacidade, ela foi feita para a capacidade da época, e é feito o acompanhamento do crescimento das cargas, e, então, ela tem total capacidade para atender, certo? E com relação à agência, a mudança, ela ocorreu e ela tem que funcionar bem, certo? Ela não, então, se a menina lá não estiver despreparada, ela precisa ter um treinamento, ela precisa ter disponibilidade, ela vai trabalhar por tantas horas no dia, então precisa funcionar bem, certo? Qualquer coisa que não estiver funcionando, você fala para a gente que a gente passa para o supervisor lá para funcionar. Tem outra pergunta também, isso aqui é pertinente. É o seguinte, sobre a instalação do padrão, certo? Para a construção. Hoje, é parte do regulamento da CEMIG, a pessoa que vai construir a casa ou o construtor fazer o muro primeiro para a instalação do poste? É fato isso? Do poste não, perdão, do padrão de energia. Eu vou lá e compro o padrão, eu vou construir, beleza? Aí o terreno está pronto, está adequado para a construção, aí eu tenho que colocar o padrão, certo? Um pedreiro me questionou essa questão, é o seguinte, que hoje, é fato, é verdade que a CEMIG hoje cobra primeiro o muro, para depois ligar o padrão? Não, não é isso não. Porque o que acontece é o seguinte, quando você tem uma residência e ela está se confundindo com o outro, aí você precisa ter uma separação física para caracterizar que a sua casa não é a minha. Vamos supor que você tem um terreno, aí é um terreno só, aí você está morando lá, aí eu vou construir a minha casa, a sua casa já tem o padrão, aí eu peguei e construí a minha, aí, ou seja, aquele terreno já tem uma casa, já tem energia. Se é uma segunda ligação, precisa ter a separação física. Não, Walter Hugo, eu acho que... Se foi isso, né? Porque senão não entendi. Ficou confuso então a minha pergunta. Vou reformular ela então. A questão pertinente é o seguinte, eu vou construir do zero. Comprei o terreno, fiz a terraplanagem, coloquei a água. O que falta? O padrão com energia, né? Então eu compro o padrão, vou lá e instalo. Aí o que acontece? Um construtor lá do lado da casa que eu fiz, perguntei, você pode me emprestar a sua energia no período que eu estiver construindo? Eu falei, posso, mas qual que é o problema daí que você não consegue pôr a sua? Não, é porque é questão pertinente, que hoje faz parte do regulamento da CEMIG eu fazer o muro primeiro. Não tem isso não. Não estou sabendo não. Não tem nada a ver, não. Foi relatado para vocês dessa forma, não? Não, isso não existe não. Não. Mas não precisa. É porque é o seguinte, quando eu construí, eu não tive esse problema. Eu fui lá, coloquei o poste, prontamente a CEMIG viu que ele estava de acordo com os parâmetros para ligação, né? Eu não tive esse problema. Foi colocado o padrão de energia, a CEMIG ligou prontamente, deu tudo certo. Então não procede. Então estou satisfeito, obrigado. Mais alguém? Então, pessoal, queria agradecer vocês pela presença aqui. Uma das principais demandas do povo era essa questão do escritório ter fechado, porque, como eu falei, tem muita gente que não tem conhecimento com o aplicativo. A gente queria pedir um apoio de vocês nessa questão, para manter esse serviço até por enquanto. A gente vai divulgar também nas redes sociais, os canais de comunicação, para estar ajudando. E, mais uma vez, obrigado a vocês. E é isso. Okay. Eu acho que tem um videozinho do WhatsApp que ele ensina como acessar aqui tanto no site quanto no CEMIG Atende. Porque hoje em dia todo mundo, o WhatsApp é uma coisa muito viraliza rapidinho, né? Vou ver se a gente manda para vocês para facilitar. Não, só queria aqui agradecer, né, principalmente o Marcos Paulo, que toda vez que a gente solicita ele, muito atencioso, sempre
resolvendo para a gente aí das melhor forma. Te agradecer muito pela atenção, viu, Marcos Paulo? A todos vocês aí da equipe aí. E meu muito obrigado. Estamos à disposição. Obrigado.